Olá, vamos pensar um pouco. E se um dos princípios mais conhecidos do direito penal, a irretroatividade da lei, na verdade, não fosse bem um princípio? A proposta aqui hoje é justamente essa: desafiar a visão mais tradicional e mostrar que a irretroatividade, na real, é tipo a sombra de uma ideia ainda mais fundamental. Olha, normalmente a gente aprende assim. A regra é a irretroatividade da lei penal e a exceção é quando ela retroage para beneficiar alguém, certo? Mas o argumento que vamos ver hoje vira essa lógica de cabeça para baixo. Vamos entender que a irretroatividade é só uma consequência. O verdadeiro princípio, aquele que a gente precisa estudar a fundo, é a retroatividade benéfica. É aí que está o pulo do gato, a essência da justiça. Então, bora lá desvendar essa relação. Sabe, essa ideia de que existem dois princípios separados, um da irretroatividade e outro da retroatividade, acaba criando uma confusão que nem precisava existir. A proposta é simplificar e mostrar como tudo, na verdade, está conectado a um único conceito, bem mais fundamental. E aqui está a afirmação central de tudo isso, a irretroatividade. Sabe aquela regra de que uma lei mais pesada não pode voltar no tempo para prejudicar ninguém? Ela não é um princípio que existe sozinho, por conta própria. Na verdade, ela é uma consequência. Uma consequência lógica, inevitável de outro princípio, o da anterioridade. Pois é. E para a gente entender essa consequência, primeiro tem que entender a causa, né? E a causa é o princípio da lege prévia, ou, em bom português, da anterioridade da lei. Essa é uma garantia fundamental. O que ela diz é bem simples. Para alguém ser punido, tanto o crime quanto a pena já precisam estar previstos em lei antes do fato acontecer. Então, percebe? O ponto crucial é justamente esse. Se a lei tem que existir antes do fato, a única conclusão lógica, a única possível, é que ela não pode ser aplicada para trás para prejudicar, ou seja, ela não pode retroagir. A irretroatividade, então, é só o outro lado da moeda da anterioridade. É uma dedução simples, direta. Uma coisa leva à outra. Ok, agora que ficou claro que a irretroatividade é só uma dedução lógica da anterioridade, a gente pode focar no que realmente é um princípio autônomo, fundamental: a retroatividade benéfica. É aqui que a coisa fica interessante. É aqui que a lei volta no tempo, sim, mas com um propósito muito nobre, o de fazer justiça. E olha, essa tal exceção não é uma sugestão, viu? É um mandamento que vem lá da Constituição e que o Código Penal repete. A ordem é clara. A lei penal vai retroagir sempre que for para beneficiar o réu. Não é pode, é deve. Não é uma opção, é uma obrigação. Mas por que essa regra é tão importante assim? Bom, primeiro porque ela prestigia a liberdade de cada um. Pensa bem, quando se permite que uma lei mais leve alcance fatos que já aconteceram, isso acaba ampliando a esfera de liberdade das pessoas frente ao poder de punir do Estado. E diferente da retroatividade para prejudicar, essa aqui não causa nenhuma insegurança jurídica. Afinal, ela só traz benefícios. Mas não é só por causa da liberdade individual, não. A retroatividade benéfica tem uma base ainda mais sólida, um pilar fundamental da justiça: o princípio da isonomia. Ou seja, o princípio de que todos são iguais perante a lei. Vamos imaginar um cenário para isso ficar bem concreto. Passo 1. Imagina uma pessoa cumprindo pena por um certo fato. Passo 2. Um tempo depois, vem uma nova lei e diz que aquele mesmo fato não é mais crime. O Estado mudou de ideia. Passo 3. A partir daí, outras pessoas começam a praticar aquele ato livremente, sem punição nenhuma. E agora o passo 4. A conclusão. Manter aquela primeira pessoa presa seria uma ofensa direta ao princípio da igualdade, não seria? Exato! Esse exemplo deixa tudo muito claro. A retroatividade benéfica, ela não é um favorzinho. Ela é uma exigência da isonomia. Manter alguém punido por uma coisa que a própria sociedade, através de uma nova lei, decidiu que não é mais crime, isso criaria uma situação de desigualdade e de injustiça gritante. Ok, mas essa regra não é absoluta. Ela tem limites. Não é toda e qualquer lei nova que pode sair retroagindo por aí. É fundamental a gente entender onde a retroatividade benéfica se aplica e onde ela para. E a chave para entender esse limite está em outro princípio, também em latim, tempus rege actum, que significa basicamente o tempo rege o ato. Quando a gente está falando de leis que tratam só do procedimento, do como fazer o processo, aí a lógica muda. A regra passa a ser outra, a aplicação imediata da lei que está valendo no momento em que o ato processual acontece.
Aí a gente tem uma distinção bem clara. De um lado, as normas puramente processuais, aquelas que só organizam o andamento do processo. Para elas, a regra é o tempus regit actum. A lei nova se aplica na hora, e ponto final, mesmo que ela seja mais rigorosa. Agora, do outro lado, temos as normas mistas, ou híbridas. Essas são diferentes porque elas mexem tanto no processo quanto no próprio direito de punir. E para elas, a regra principal que a gente já viu volta com tudo. A retroatividade só vale se for para beneficiar. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais fácil. Pensa numa norma puramente processual. Digamos que uma lei nova acaba com um tipo de recurso que existia. Se o juiz der uma decisão depois que essa nova lei entrou em vigor, pronto, aquele recurso simplesmente não existe mais. Não dá para usar, mesmo que o processo tenha começado lá atrás, com a lei antiga. A aplicação é imediata. Agora, um exemplo de norma mista. Imagina que surja uma nova lei que passa a exigir a representação da vítima para começar uma ação penal no crime de estupro. Veja bem, essa norma mexe com o processo, mas também mexe com o direito de punir do Estado. E como ela é benéfica para o réu, porque ela cria uma condição a mais para a acusação, ela deve sim retroagir. Ela vai alcançar até mesmo os fatos que aconteceram antes dela existir. Tudo isso que a gente viu nos leva a uma questão bem de fundo, né? O direito está sempre nesse cabo de guerra. De um lado, a necessidade de ter leis estáveis, segurança jurídica. Do outro, a busca pela justiça, no caso concreto, a justiça individual. O princípio da retroatividade benéfica é uma das respostas mais fortes do sistema para esse dilema. Ele mostra que, no fim do dia, a justiça para a pessoa pode e, às vezes, deve prevalecer sobre a rigidez da lei. E a pergunta que fica no ar é: como que a gente pode levar essa lição para outras áreas do direito também?